Programa ADV Jus. Oferecimento a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, muito boa tarde. Com imensa satisfação, estamos iniciando mais um ADV Jus para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Para minha alegria, hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o Dr. Oscar Luiz Moura Lacerda. Ele é diretor acadêmico na instituição universitária e também reitor do Centro Universitário Moura Lacerda. A nossa pauta de hoje, gestão acadêmica e evolução do direito brasileiro. O Dr. Oscar Luiz, ele dispensa maiores apresentações, tendo em vista que é uma pessoa conhecidíssima aqui em Ribeirão Preto e região. O ADV Jus, mais que especial, está no ar. Fique aqui. Legal, doutor Oscar Luiz, muito obrigado pela sua presença comigo hoje aqui no ADV Jus. Para nós é um motivo de satisfação. A alegria é minha poder compartilhar da sua companhia. Tá certo. Doutor, nós já tivemos algumas oportunidades visitando ali a Moura Lacerda. Já tomamos conhecimento também da importância do legado que deixou o senhor seu pai, o doutor Oscar Moura Lacerda. É muita coisa que ele deixou para a gente, né, doutor? Quem tem a responsabilidade de dar continuidade é que sabe, né? O quanto é pesado. Sim. O pai chegou em Ribeirão Preto por volta de 1920, mais ou menos. Pois não. E veio com o encargo de auxiliar o irmão na montagem da implantação de um projeto da Companhia Mujana, que era a Companhia Mujana de Transportes. Certo. Eles estavam implantando um sistema de distribuição da mercadoria que era depositada nas plataformas das estações, né? Sim. E aí se fixou aqui, matriculou-se numa escola que estava recém-criada, começou a trabalhar na secretaria no mesmo ano, isso em 1923, e ficou até 1927 trabalhando para terceiro. Em 1927 já havia havido 2 falências da instituição. Né, ele adquire essa instituição e começa o seu desenvolvimento. Certo. Eu gostaria de salientar o seguinte: há pessoas que têm uma visão de futuro muito grande, né, e que se qualificam não só como administrador, mas também com capacidade de planejamento, assim a longo prazo. Para você ter noção, em 1927, eu tenho o documento arquivado na escola. Ele inicia o pedido da implantação da Faculdade de Ciência Econômica de Ribeirão Preto, concretizada em 1934. Então, todo esse pedacinho de história da instituição, eu tenho isso consubstanciado em documentos expedidos pelos ministérios. Na época não era Ministério da Educação, era Ministério da Indústria e Comércio e coisa semelhante, né? Sim. Então, é um trabalho assim de implantação de uma área de conhecimento, né, com uma visão de desenvolvimento muito grande, e fez uma coisa que eu acho que foi o principal. No curso técnico de contabilidade, antigamente chamado propedêutico, ele faz a implantação da atividade prática do desenvolvimento da contabilidade, criando uma escrita, né? Ele abria uma escrita, fazia os lançamentos, fazia a escrita comercial, depois a agrícola, enfim, todo tipo de escrita era feito, mas assim, em todas as proporções, abertura, né, até o fechamento dela, a incorporação, né, a análise de balanço, tudo, mas tudo prático. Então, doutor, foi a partir de 1970, efetivamente, que surgiu o ensino superior? Na realidade, a implantação, a base de todo o ensino superior da nossa instituição está registrada a partir de 1927. Né, com a efetivação em 34. Mas a explosão que houve foi com a criação
do Instituto Politécnico e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Certo. Aí ela cresceu, expandiu, e aí nós viemos criando outras faculdades. Doutor, assim, atualmente, o nosso nível de ensino aí, ele né, tem, evidentemente, uma história e tal, destaques, mas o senhor acredita que, de uma maneira geral, de uma maneira ampla, o nosso nível de ensino, ele se situa numa condição, numa boa condição? O que o senhor me fala? Eu vou te fazer um relato assim rapidinho. Eu não sei precisar o ano, mas houve uma época em que o governo do estado chegou a uma encruzilhada. Ou ele ampliava e fazia a democratização do ensino propriamente dito, a nível de segundo grau, ou ele deixava preso na mão daqueles que tinham uma posse, né, e eram capazes de formar os filhos para seguir uma faculdade. Então, para você ter uma noção, ele tinha mais ou menos umas 100 mil vagas no estado. Ele precisou passar para 400 mil. Na hora que há essa explosão do ensino de segundo grau, o que acontece? Você tem que ter docente, você tem que ter laboratório, você tem que ter escola apta a receber toda essa massa de alunos. E isso fez com que houvesse uma queda drástica no nível de ensino. Então, dali para frente, nós tivemos assim, né, um desenvolvimento grande em termos de número, estatística, né, que é o que o governo sempre procura, a estatística, mas não de qualidade. Né? Então, dali para frente, a coisa degringolou. Eu vou te dar um exemplo, assim, que você vai achar que é absurdo, mas é a realidade. Se você for fazer um curso de letras hoje, né, você terminou o seu colégio, você teria que entrar na sala de aula da professora de inglês entendendo o que ela estivesse colocando para você na língua inglesa. Na hora que você faz isso, o aluno sai de lá e corre na diretoria falando que a professora está louca, né? Que ela acha que todo mundo sabe. E eles não têm base suficiente. Não é só na língua estrangeira, mas é no geral. Então você vê, por exemplo, em todos os cursos, não precisa especificar nenhum deles, não há uma base sólida capaz de suportar o conhecimento que está sendo ministrado. Então, o que acontece? O nível cai. O nível cai, você trabalha não com o aluno mais desenvolvido, não, você trabalha para fazer um aluno médio, tentando empurrar o que está embaixo para chegar num nível médio de aproveitamento, e com isso, automaticamente, você segura um pouco aquele aluno que tem um potencial maior. Né? Daí você não ter um nível suficientemente adequado. Tá certo. Mas nós não podemos perder as esperanças, né, doutor? Então, mas para você não perder a esperança, o governo tinha que ter um ponto central de desenvolvimento. Hoje você faz pedagogia, que é formação para o professor, à distância. Sala de aula, ela deve ver por um binóculo, porque não há como formar professor nisso. Você tem um aluno 4 anos todo dia na sua sala, você insiste, mostra, faz prática, faz isso, aquilo. Agora imagina a distância, o nível de formação. Eu acho que a distância, para mim, deveria ser criada especificamente para uma área de pós-graduação. Posso estar errado no meu conceito, né? Porque foram abertas milhares de vagas. Tá certo, doutor. Você está comigo aqui no ADVJus. Deixa eu dar um recadinho para você. Você quer agilidade aí no seu escritório de advocacia ou na sua empresa? Olha, o nome da agilidade é cartório postal, ok? O cartório postal, ele tem agilidade e é detentor de extrema confiança. Este é o nome, cartório postal. É só você dar uma ligadinha, 3610-4808, ok? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, vamos voltar na sequência já. Aguarde. Espaço Omo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720.
A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. O cartório postal oferece serviços com rapidez e segurança. Registro de contratos, pesquisa patrimonial, notificações, além do banco de certidões de cartórios, repartições públicas e fóruns em todo o Brasil. Atendimento personalizado aos advogados com retirada e entrega de documentos com horário marcado. Serviço especial e diferenciado para bancos e imobiliárias. Simplifique, ganhe agilidade. Cartório postal. Ligue 3610-4808. Legal, voltando então com o ADVJus, hoje honrosamente recebendo o doutor Oscar Luiz Moura Lacerda. Doutor, o senhor acha que o discente, né, da época de 70, de 80, do comecinho ali de 90, estou falando em nível universitário, o senhor acha que ele é muito diferente em relação aos de hoje? Assim, no quesito disciplina, no quesito educação, no quesito respeito, qual é a sua opinião a respeito disso? Quando eu entrava na escola, né, você era obrigado a entrar uniformizado. Você chegava no banco escolar, aguardava o professor em sala. O professor entrava, todo mundo ficava em pé. Tá? Ficava do lado da carteira, puxava a calça para mostrar que estava de meia, que combinava com o uniforme, etc. E tudo bem. Se ele mandasse sentar e você deixasse bater o banco, levantava todo mundo, ganhava um sermão e sentava outra vez sem fazer barulho. Você sabia quem era o professor, quem era o aluno dentro de sala de aula. Hoje desapareceu isso. Tá? Hoje você entra numa sala de aula, há um intercâmbio entre aluno e professor, que eu não sei se é sadio ou não, em relação a isso, mas a identificação é difícil. Então, a liberdade ou a liberalidade que ocorreu, dada pelos próprios familiares, pai e mãe, em relação à educação dos filhos, modificou completamente. Tá? Então, hoje você tem um ambiente de escola que você, para segurar, você tem que ser muito rígido para poder dar condições dos professores ministrarem os seus conteúdos. Mudou muito o comportamento social, né, doutor? Família. Né? A família, eu acho que perdeu a rédea da educação dos filhos. Certo. Então, hoje em dia, o próprio nível também de informação dos alunos é também bem diferente daquela época, né, que eu me referi. Agora quem vai te perguntar sou eu. O que você faz com o celular hoje? No trabalho, você vê todo mundo digitando, mandando mensagem para os amigos, falando não sei o quê. No trabalho você precisa estar sendo muito rígido para impedir. Né? Na sala de aula é comum você ter celular. Então, no curso médio eu consigo ainda fazer com que você deixe seu celular ali na diretoria, se tocar, a moça atende e transmite o recado. Tá? Mas dentro de sala de aula não. Tá? Agora, você não pode fazer isso numa faculdade. Então, você não tem mais o controle. Independentemente disso, há tanta variação em termos de atrativo fora da escola que ele não tem interesse em permanecer parado ali olhando para o céu. Certo. Doutor, agora vamos mudar um pouquinho aqui para o nosso público, para a nossa praia, né? Rapidinho. É uma curiosidade. Se o senhor fosse ingressar hoje numa faculdade para fazer a sua primeira graduação, o senhor faria o curso de Direito? Você me permite só fazer um apanhadozinho rapidinho. Pois não. Eu fui fazer faculdade de Direito e para não ficar dependendo financeiramente do meu pai, eu prestei concurso na Caixa Econômica Federal. Certo. Trabalhei durante 15 anos na Caixa, trabalhando também na escola. Trabalhava num período de manhã e noite na escola, tarde Caixa, depois manhã e tarde Caixa, noite escola. Tá? Para poder fazer o atendimento. Quando a escola cresceu demais, papai pediu, por favor, que eu abandonasse a Caixa e ficasse só na escola. Nessa ocasião, eu era gerente regional em Ribeirão Preto, da Caixa Econômica Federal. Que bom, parabéns. Então, larguei para poder fazer isso. Tá?
nenhuma das duas áreas era a minha área específica. Tá? O que eu gosto realmente foi quando eu fiz o curso de formação de professor primário e o curso de pedagogia. Então, minha área é educação. Tá certo. Você está comigo aqui no ADVJus. Eu quero dar um recadinho para você que quer participar comigo aqui enviando sugestões de temas ou mesmo nos indicando nomes para que a gente possa trazer aqui, fazer uma entrevista como hoje estamos fazendo com o Dr. Oscar Luiz de Moura Lacerda. É só você me mandar uma correspondência eletrônica, um e-mail. O nosso endereço é programa@advjus.net, ok? Eu vou ficar aguardando o seu e-mail. Nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo, que é pequenininho. Voltamos já já. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. Espaço Omo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. O cartório postal oferece serviços com rapidez e segurança. Registro de contratos, pesquisa patrimonial, notificações, além do banco de certidões de cartórios, repartições públicas e fóruns em todo o Brasil. Atendimento personalizado aos advogados com retirada e entrega de documentos com horário marcado. Serviço especial e diferenciado para bancos e imobiliárias. Simplifique, ganhe agilidade. Cartório postal. Ligue 3610-4808. Legal, voltamos então com o ADVJus para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Com satisfação recebendo hoje o Dr. Oscar Luiz Moura Lacerda. Doutor, como que o senhor conceitua ou mesmo emite uma opinião de valor em relação aos nossos cursos aí de direito, não só aqui de Ribeirão Preto, mas de uma maneira geral, né? Qual é a sua impressão atual da formação acadêmica das ciências jurídicas? Eu vou complementar para você a resposta do outro bloco. Quando eu disse para você que eu sou mais voltado à área de educação, mas não existe curso capaz de abrir tão a mente do ser humano como o curso de direito. Basta quando você está estudando direito subjetivo, direito objetivo, em que você faz aquela explanação e você busca na realidade o conhecimento, né? É importantíssimo, é um guia para o resto da sua vida. Né? A aptidão pessoal, eu lecionei instituição de direito público e privado durante muitos anos na instituição. Sim. E coisa desse tipo assim. Agora, houve uma modificação drástica também em relação a isso. Antigamente, o Ministério repartia as regiões por distância. Se houvesse uma faculdade de Direito em Ribeirão Preto, só poderia existir outra a 120 quilômetros. Então, você põe o compasso, fazia um círculo de 120 quilômetros, né? Nesse raio, você não podia ter outra instituição de ensino. De repente, por questões óbvias, eles abriram isso e permitiram que houvesse. Hoje eu estava lendo a Pearson, um pronunciamento deles no jornal. Eles querem ter 1 milhão de alunos, né? E eu não entendo para que tanto aluno. Né? Se você trabalhar numa escola que você tem 5, 6 mil, 10 mil alunos, já é difícil de você dar
uma boa formação, etc. Então, e eles buscam o quê? Na realidade, o ensino à distância, né? Que ele é mais barato para o aluno, porque ele não tem a locomoção, não tem o lanche, não tem uma série de coisas que ele normalmente teria dentro de uma instituição de ensino, e ele consegue fazê-lo dentro de casa. Então, isso facilita, e facilita muito em função da própria despesa, porque ele não precisa manter um número grande de docentes, ele mantém um núcleo de apoio, tá? E ali ele tem 1, 2 docentes para atender aquela Mas aí enormidade está de alunos. apostando na quantidade, não na qualidade, né, doutor? Então, é diferente. E eu sempre digo o seguinte, você tem educador e você tem administrador de escola. É diferente, tá? Você pode ter, que o empresário tem que ter essa visão de futuro, de desenvolvimento, etc., mas aplicando à área propriamente dita da educação. Então, essa concorrência ela é altamente predatória. É muito predatória, entendeu? Então, fica assim, uma situação em que o nível de ensino não pode ser o mesmo daquele outro. Eu me recordo de uma passagem, fazendo curso de Direito, em que o professor abriu uma opção de livros na frente dele, e ele estava dizendo qual que é a idade ideal para ser deputado, senador, etc., né? Então, na concepção dele, ele abriu a Divina Comédia de Dante, né, e diz, né, lendo um pedaço em italiano, que eu não falo italiano, no meio do caminho da minha existência encontrei Beatriz. Quantos anos? 35 anos de idade. Então, é diferente o conceito que você dá hoje em termos de um posicionamento do que você extravasar numa cultura geral e de formação maior, né, para aquele indivíduo. Meus exames, você tinha que ficar 1 metro longe da mesa. A mesa era composta pelo menos uns 4, 5 examinadores. Você ficava a 1 metro de distância em pé e era examinado por todos e tinha que responder tudo em voz alta. Né? E quem não respondesse já sabe o que ia acontecer. Né, já estava na rua. É isso mesmo. Então, agora a gente vê aí cidades, aí, às vezes até de menos de 60 mil habitantes, tem 2 faculdades de direitos. Eu acho que é impossível você oferecer um bom nível de ensino, mesmo porque não vai achar um corpo, tantos corpos docentes assim qualificados para tantas faculdades também, né, doutor? Impossível. Ô Marco, eu fui a Teramo, na Itália, numa festividade de uma universidade que nós mantemos convênio, e eu não tinha levado beca, me levaram numa sala para pegar a beca. Aí a sala era imensa, né? Eu falei, é anfiteatro? Ele falou, não, é sala de aula. Eu falei, quantos lugares tem? Ele falou, tem 400. Mas vocês dão aula para 400? Ela falou, damos. Eu falei, por que vocês têm tanto aluno? Ele falou, porque quem termina o 2º grau aqui na Itália tem acesso automático à universidade. Tá? Então, ele não tem um vestibular, porque o vestibular existe pela carência de vagas dadas ou oferecida pelas instituições de ensino, né? Então, com isso, você tem a entrada de elementos que têm um nível bom e um nível ruim. Né? Então, essa seleção é feita dentro das universidades federais porque ela dispõe de condição disso. Então, o que sobra para as instituições particulares não é tanto o aluno de um nível mais elevado, né, mas aquele que conseguiu a sua colocação dentro de uma instituição. Por mais que você aperte no vestibular, você tem um nível abaixo do nível das instituições públicas. Certo. Doutor, agora um pouquinho aqui mais para a nossa realidade. Estamos aí já observando agora nessa última semana, tem movimentos no sentido de se, não digo de extinguir, talvez dar uma modificada, né? uma amainada, assim, entre aspas, porque realmente a avalanche de bacharéis por faculdade, por ano, está sendo muito grande. O senhor acha que isso é uma tendência, que isso pode acontecer, o que deve ser feito, se é uma coisa injusta ou se é uma coisa legal e que deve assim permanecer? Eu sou pelo controle, não como está sendo feito agora, de provinha, isso é tudo quanto é prova que o Ministério da Educação coloca.
Antigamente nós tínhamos a Delegacia de Ensino em Ribeirão Preto, que cuidava da região. Eu tinha inspetor todo santo dia na minha escola. Sim. Monsenhor João Loriano, por exemplo, foi inspetor nosso, todo santo dia ele passava na instituição para verificar. Dr. Furlan, que era médico em Sertãozinho, verificava a parte das ciências econômicas. E assim sucessivamente. Era muito mais eficiente, tá? Do que hoje. Você pega professores de instituições de ensino particulares e oficiais e manda fazer uma verificação numa instituição em 2 dias. Tá certo. Doutor Oscar, nós chegamos no finalzinho aí do ADVJus. Para mim foi edificante. Fiquei muito feliz com a sua presença hoje aqui comigo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar partilhando com você das suas atividades também, né? E me coloco à disposição quando houver necessidade. A instituição está às suas ordens. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Olha, eu quero convidá-lo para assistir novamente esse programa. É só você acessar o nosso site www.advjus.net, ok? Ele vai estar lá postadinho para você conferir novamente na íntegra. Eu quero desejar a você um forte abraço, um bom domingo. No próximo estaremos aqui de volta, com certeza. Então até lá. Programa ADVJus. Oferecimento a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.